Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Voltemos então para mais uma videoaula dessa semana, uma videoaula que complementa, que termina o assunto que a gente iniciou a semana passada. Para quem lembra, para quem assistiu às aulas do Centro de Mídia e também a minha videoaula, trata-se de notação científica, né? Um assunto fácil. A videoaula passada acabou sendo um pouco longa, tinha bastante coisa para tratar, mas essa aqui vai ser mais curta. Essa aqui vai terminar o assunto, como eu estava dizendo. Então vamos lá. Notação científica, para a gente lembrar do assunto um pouquinho, é uma maneira de escrever números muito grandes ou números muito pequenos. Então tá aqui de novo, lembrando que essa é a regrinha da notação científica. Eu tenho que ter um número A. Esse número A é um número que vai de 1 até 10, podendo ser inclusive o número 1, não podendo ser o número 10. Ou seja, é um número que vai até 9, alguma coisa, né? Um número decimal aí, na forma decimal, 9, quantas casas eu quiser. E esse número vem multiplicando uma potência de 10 com um certo expoente n. Esse n é um número inteiro, pertence a z, conjunto dos números inteiros. Portanto, o n pode ser tanto positivo quanto negativo, pode ser zero também, tá? O nosso expoente aqui. Então, para você que fez as primeiras atividades, era isso daqui, né? Eram números muito grandes ou então números muito pequenos. Vamos lembrar como é que fica? Simples, muito simples. Que número que é esse, gente? Vamos ver? Olha, vamos pegar de 3 em 3 casas para a gente saber o nome do número aqui, ó. 3 casas, 1000. 6 casas, milhão. 9 casas, bilhão. 12 casas, trilhão. São 3 trilhões 700 bilhões. 3 trilhões e 700 bilhões. Muito bem. Como é que eu passo esse número gigantesco, então, para a notação científica? Lembra que é uma questão da gente colocar a vírgula. Nós devemos colocar a vírgula entre dois números, que a parte inteira fica um número respeitando a regrinha de 1 até 9,999. Então, eu não posso colocar a vírgula aqui entre 7 e 0, porque fica 37 a parte inteira, mas eu posso colocar a vírgula aqui no meio, entre o 3 e o 7, fica 3,7, na verdade? Foi assim que a gente fez, né? Esse monte de zero aqui eu não preciso escrever, são algarismos que não são significativos. E aí vem esse o númerozinho A, então, né? Esse é o Azinho, 3,7. Está dentro da regrinha, está entre 1 e 10, né? E aí eu vou multiplicar isso aqui pela potência de 10, que vai ter o seu expoente justamente com a quantidade de casas que a gente precisou andar para a vírgula chegar aqui entre o 3 e o 7. Então vai precisar andar 3, 6, 9, 12 casas para a vírgula chegar aqui. Então fica 10 elevado a 12. Um número muito grande, o expoente também vai ser um número positivo, né? E grande aqui no caso. Esse segundo exemplo é o contrário, um número muito pequeno. Muito pequeno, 0,00000028. Repara que esse número tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 zerinhos. 6 casas decimais são zeros e mais 2 outras casas decimais aqui que não são zeros. Então esse número no total tem 8 casas decimais. Como é que a gente começa? Decidindo-se onde vai começar, onde deve se colocar a vírgula, né? Para que respeite essa notação científica. Eu não posso colocar a vírgula aqui, porque senão a parte inteira vai ser zero. A parte inteira não pode ser zero, tá? Tem que ser de 1 até quase chegar no 10. Então a vírgula realmente vai ter que vir aqui entre o 2 e o 8, para que fique 2,8. E aí eu vou contar quantas casinhas que a vírgula vai ter que se deslocar para a direita até chegar aqui, né? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casinhas para a direita, né? Para ela ficar entre o 2 e o 8. Então, quando o número é muito pequeno,
andei 7 casas, só que essas 7 casas são negativas. Eu estou diminuindo o número, né? Aliás, estou aumentando o número, eu preciso diminuir aqui no expoente. Meu expoente fica negativo, para números pequenos, assim. Foi assim que a gente fez, né? Agora vamos nos aprofundar um pouquinho no tema. No final da aula passada eu disse a vocês como que se faz a soma e a subtração com números em notação científica e ficou faltando então a multiplicação e a divisão. É o que a gente vai fazer agora. Na multiplicação, nós vamos respeitar as propriedades de potenciação. Né? Nós temos potências de 10 aqui, e vai ser simples, porque nós não vamos misturar as coisas. Nós vamos multiplicar número por número, potência por potência. Né? São dois números em notação científica. Vocês viram aqui? 2 vezes 10 à quarta, vezes 8 vezes 10 à quinta. São dois números separados pelo sinal de vezes aqui, né? Então nós vamos fazer 2 vezes 8, que dá 16, vezes, e a potência de 10, quando a gente precisa multiplicar potências que têm a mesma base, no caso aqui as bases são 10, nós conservamos a mesma base e somamos os expoentes. Então eu vou ter que pegar esse 4 aqui e somar com esse 5 aqui, tá? Toda vez que eu tenho multiplicação, eu tenho que somar esses expoentes, né? É claro que as bases têm que ser as mesmas. E em notação científica, sempre nós teremos as bases iguais. Base 10, é claro. Então, somando 4 com 5, nós teremos o expoente 9. Mas olha só, ainda não está pronto, porque nós temos que deixar o resultado em notação científica. E esse número 16 não obedece à regra da notação científica, ele é muito grande. Então o que eu posso fazer para diminuir ele? Eu deslocar a vírgula, que esse número é um número inteiro, ele não tem vírgula, ou seja, a vírgula está parada no final dele. Eu desloco uma casa para a direita. Para a esquerda, perdão, para a esquerda, né? Deslocando uma casa para a esquerda, a vírgula vai ficar entre o 1 e o 6. Aí sim, ficará 1,6. Esse é um possível resultado para a notação científica, né? A parte inteira valendo de 1 até 9, né? Só a parte inteira. E a potência de 10, bom, vai mudar a potência de 10? É claro, né? A gente mudou o coeficiente aqui da notação científica, o númerozinho, o A, claro que eu vou ter que alterar também o expoente. Então, olha só, muita gente se preocupa porque tem dúvida nesse momento. Esse expoente vai aumentar ou vai diminuir? Gente, é só você perceber o que você fez com o número. O número era 16, correto? Você escreveu 1,6. Nós aumentamos o número ou a gente diminuiu o número? De 16 para 1,6. É claro que a gente diminuiu, né? Diminuiu bastante, diminuímos o número 10 vezes. Cada vez que eu coloco a vírgula um pouco para a esquerda, eu estou diminuindo o número 10 vezes, eu estou dividindo ele por 10. Né? Se eu dividir 16 por 10, dá exatamente 1,6. Então eu diminuí o número. Para compensar, nós vamos fazer o processo inverso com o expoente da potência. Nós vamos aumentar o 9, então, como eu tirei uma casa só, eu diminuí uma casa só decimal, então nós vamos aumentar também uma casa só. 9 somado com uma unidade, nós vamos ficar com 10 elevado à décima. 10 elevado à décima. E aqui nós temos o resultado, então. 1,6 vezes 10 elevado à décima. Vamos fazer o de baixo? Ah, tenho números decimais. Não tem problema. Faço as continhas com números decimais. Deixa eu arranjar um espaço aqui. Vou fazer aqui mesmo do lado, olha. Número vezes número. Ok? 3,6 vezes 1,4. 3,6 vezes 1,4. Vamos fazer a multiplicação como se não houvesse a vírgula. Só vou me preocupar com a vírgula ao final da continha. 4 vezes 6, 24. Vai 2. 4 vezes 3, 12. 12 com 2, 14. Apaga esse 2 daqui. Sinalzinho de mais. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 3, 3. Fazendo a soma. 4 com 6, 10.
2 com 3, 5. Agora é hora da gente se preocupar com a vírgula. O que eu faço? Numa multiplicação, eu somo as quantidades de casas decimais que eu tinha. Então eu tenho uma casa aqui no número de cima, uma casa no número de baixo. Eu tenho que deixar então duas casas na minha multiplicação. Uma, duas. Resultado, 5,04, ok? Vezes 10, opa, é a multiplicação. Então eu tenho que somar os expoentes. Os expoentes são negativos. É claro, então, que vai continuar sendo negativo. Quando eu somo dois números negativos, vai dar um número negativo ainda menor, ou seja, com um módulo maior, né? Maior quantidade de número negativo. Então, se eu somar menos 2 com menos 5, eu vou ter um total de menos 7. E aí acabou. 5,04 já está dentro da regra de notação científica. Perfeito, então. Vamos fazer esse de baixo. Nesse de baixo aqui, nós temos a divisão. Olha só, olha o sinalzinho de divisão aqui. Estou dividindo um número em notação científica por outro. Então nós vamos seguir da mesma maneira, tá? Vamos dividir número por número e potência, seguindo as propriedades de potenciação. 8 dividido por 4 dá exatamente 2. E o 10 à sexta dividido por 10 à quinta. Bom, quando nós temos divisão de potências de mesma base, no caso aqui base 10, nós devemos conservar a base e subtrair os expoentes. Eu faço o primeiro expoente menos o segundo expoente. Então eu tenho que fazer 6 menos 5, que vai dar 1, certo? Tá aí prontinho, 2 vezes 10 elevado a 1. Não tem o que fazer mais. Tá pronto. Vamos ao segundo exemplo da divisão. Esse também está aqui, está divisão. Ah, tem números decimais. Vamos fazer a continha de divisão com números decimais, sem problema. Eu tenho que dividir 7,2 por 2,4. Vou fazer aqui do lado, pessoal. 7,2 dividido por 2,4. Bom, para a gente começar uma divisão com números decimais, é necessário que os números possuam a mesma quantidade de casas. Estão lembrados disso? Esse número que possui uma casa depois da vírgula e esse também, né? Então, tanto o dividendo quanto o divisor possuem a mesma quantidade de casas decimais. Significa que eu posso ir lá e apagar a vírgula. Agir como se os números não tivessem vírgula. Pronto. Dessa maneira fica 72 dividido por 24. Quantas vezes cabe 24 dentro do 72? Bom, 2 vezes 24, o dobro de 24 daria 48. Então eu vou testar 3 vezes. Se der certo 3 vezes, né? O número que mais se aproxima aí, vamos ver? 24 vezes 3. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 1, 3. Mais 1. Desculpa, 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Tá lá certinho. 72, não sobra resto. Dá 3 vezes, então. Então, eu vou colocar aqui o resultado dessa divisão, que é 3. E a minha potência de 10, como eu fiz no exemplo de cima, quando eu tenho divisão, eu tenho que subtrair, pessoal, tirar, hein? Só que nesse caso, tome muito cuidado, porque vocês estão vendo que nós estamos trabalhando nesse exemplo, com expoentes negativos, né? Então, o que seria o expoente menos 1 subtrair o expoente menos 3? Vocês viram que tem o sinalzinho do número, menos 3, e tem o sinal da subtração, que é a continha que a gente tem que fazer. Então, eu trouxe aqui para fazer separado, para chamar a atenção de vocês, ó. Porque menos com menos vai acontecer de trocar o sinal, né? Então vai ficar menos 1, menos com menos vai ficar positivo, pessoal, ó. Mais 3. Cuidado com isso, tá? Isso costuma pegar. Esse simples expoente ser negativo, o pessoal esquece de colocar dentro do parênteses, esquece de fazer a regrinha de sinal e aí erra tudo, né? Eu devo 1 e tenho 3, eu ainda fico com 2 positivos, não é isso? Então fica 10 elevado a 2. Tá aí.
multiplicação e divisão de números utilizando notação científica. Vamos para o próxima tela. Na próxima tela nós vamos ver um recurso muito útil quando se trabalha em notação científica, que é o recurso que a gente tem do arredondamento. Vocês vão fazer depois atividades com arredondamento. O que significa arredondar? Significa desprezar algumas casas decimais para que o número fique menor, fique escrito de maneira ainda menor, né? Então eu tenho um número em notação científica aqui no caso, 3,7369. Observe que esse número está com 4 casas decimais, hein? 4 casas. Então, vezes 10 elevado à quinta, né? Aqui, a potência de 10 não vai importar para a gente aqui. O que vai importar é o próprio número, é o coeficiente A, né? Da nossa regrinha da notação científica. Então, eu vou ensinar vocês como é que faz o arredondamento. Como é que eu arredondo? A gente sempre arredonda para a casinha que está mais próxima. Por exemplo, se nesse número ele pedisse para a gente arredondar para 2 casas decimais, quer dizer que eu teria que escrever esse número apenas com 2 casas decimais. Bom, professor, será que eu não posso pegar 3,73? Já são 2 casas decimais. Aí eu digo para vocês, calma, não é tão simples assim, tá? Não é tão simples, eu pego e jogo fora os outros números. Para a gente conseguir arredondar para 2 casas decimais, na verdade, nós temos que olhar na terceira casa decimal. Qual é a terceira casa decimal desse número, pessoal? Olha, quando eu falo casa decimal, é claro, depois da vírgula, né? À direita da vírgula. Então nós temos aqui a vírgula, uma casa, a primeira casa é o 7, a segunda casa é o 3, a terceira casa é o 6. Está aqui, ó. Tem o óleo aqui. Quando eu quero arredondar apenas para 2 casas decimais, quer dizer, quando eu quero deixar apenas 2 casas decimais, eu sou obrigado a olhar na terceira, que é a próxima. Sabe por quê? Porque eu tenho uma regrinha aqui para arredondamento. Ó. Dá uma olhadinha aqui em cima. Ó. Quando essa casa é um algarismo que vai de 0 até 4, então a gente pode sim, simplesmente jogar a partir dessa casa fora e ficar só com as 2 primeiras casas decimais, sem problema. Porém, quando esse algarismo, essa casa decimal aqui, é um algarismo que vai de 5 até 9, né? 5, 6, 7, 8, 9, quer dizer, são algarismos que já passou da metade. Então aí o número fica mais próximo de outra unidade, da unidade acima, né? Então, nesse caso, não é simplesmente jogar fora o 6 e o 9. Eu vou jogar fora o 6 e o 9, mas esse 3, que vai ficar como a última casa decimal, eu vou acrescentar uma unidade. Então, nós teremos aqui o arredondamento de 3,74. Esse 3 eu somei mais 1 para dar 4. Por que eu tive que somar 1? Por que eu não pude colocar 3? Eu tive que colocar 4? Porque a casinha que vem depois do 3, a terceira casa decimal, é o número 6. E 6 está aqui, ó, de 5 até 9. A regrinha me diz que quando um algarismo está de 5 até 9, eu acrescento 1 na casinha anterior, que é aquela que eu vou deixar, né? A segunda, no caso. A segunda casa decimal, que era 3, aumenta uma unidade, fica 4. Então essa é a maneira correta de se fazer o arredondamento, tá bom? Agora, você pode se deparar também com um exercício que peça para você fazer arredondamento apenas de uma casa decimal, quer dizer, deixar apenas uma casinha depois da vírgula. Então aí, nesse caso, você deverá olhar na onde? Na segunda casa decimal. Está aqui. E a segunda casa decimal é o 3. O 3 respeita qual regrinha aqui? Do 0 até o 4 ou o 3 é do 5 até o 9? Não. O 3 é do 0 até o 4, né? São números menores aqui, né? Do 0 até o 4 está antes da metade. Significa que, sim, nesse caso é possível eu pegar o 3, a partir do 3, né? O 3, o 6 e o 9, joga fora tudo isso aí
e fica só com 3,7. O arredondamento nosso para uma casa decimal. Tá aí, uma casa decimal ficou 7. Então, nesse caso, eu não tive que somar nada, né, no 7. Por quê? Porque a casinha que vem depois é apenas um número que vai de 0 até 4, é o 3. E de 0 até 4 eu não preciso somar nada. Né? Um último exemplo de arredondamento, para esse mesmo número aqui, seria arredondar para número inteiro. Isso aqui é o exercício que pede, tá, pessoal? Olha, arredonde para 2 casas decimais, arredonde para 3 casas decimais, arredonde para 1 casa decimal. E nesse caso aí, faça o arredondamento para um número inteiro, ou seja, 100 casas decimais, só a parte inteira, tá? Quando o exercício pedir para você arredondar para número inteiro, então você vai olhar, é claro, vai olhar na primeira casa decimal. Tá aqui a primeira casa decimal, é o número 7. 7. 7 é um número que se encaixa em qual das duas regras aqui, hein? 7 é um número que vai de 0 até 4 ou é um número que vai de 5 até 9? Com certeza, de 5 até 9, né? 5, 6, 7, 8 e 9. São 5 algarismos aqui e 5 algarismos em cima. Né? Parece que a parte de cima é menor, mas não é não. 0, 1, 2, 3 e 4. 5 algarismos. E 5 algarismos na parte de baixo também. Como 7 é um número grande, né? Está de 5 até 9. Então o que a gente vai ter que fazer? Na casa anterior, que é a parte inteira, né? Antes da vírgula, vai ter que acrescentar 1. O número então que era 3, para que eu escreva como um número inteiro, arredondado, vai ter que aumentar para 4. Então veja bem, 3,7 é ou não é mais próximo do 4 do que do 3? Com certeza, né? É mais próximo do 4. Então, por isso que faz mais sentido a gente acrescentar nesse caso. Porque está mais próximo do 4 do que do 3. Entendeu, pessoal? Qualquer dúvida, perguntem lá, tá? Mas é sempre seguir esse esquema aí. Se eu não me engano, a atividade que tem depois é fazer arredondamento com 2 casas. Então, você vai olhar na terceira e vai decidir, baseado nessa regra, se você vai aumentar 1 na segunda casa ou não, né? Dependendo do caso. E para a gente terminar a aula de hoje, uma situação-problema. Sim, vamos resolver probleminha com números em notação científica. Agora que a gente sabe fazer as continhas, né? É claro que vão ter problemas com números ou muito grandes ou pequenos, não é verdade? Então, o problema que eu selecionei para a gente aqui hoje é um problema curioso, né? Eu acho que ninguém seria capaz de fazer uma coisa dessa, mas vamos supor, né? Eu queria saber quantas canetas... Gente, uma caneta. Tá aqui, uma caneta. Vamos supor que a caneta meça 15 centímetros. Tá lá. Essa aqui deu quase isso, bem perto disso. 15 centímetros, né? Uma caneta que mede 15 centímetros, quantas delas são necessárias para totalizar o diâmetro... Perdão, tá comido aqui, eu preciso... Aqui, ó. Para totalizar o diâmetro equatorial da Terra, né? O diâmetro do Equador, né? Tamanho da linha do Equador, que é cerca de 12.800 quilômetros. Quantas canetas dessas, de 15 centímetros, eu preciso para dar esse tamanho todo aqui, 12.800 quilômetros? Parece uma coisa até inútil, né? Mas não deixa de ser uma coisa curiosa. Porque se você conseguir fazer exercícios, probleminhas como esse, é que vai conseguir fazer qualquer outro tipo. Vou dar uma dica. A dica é o seguinte. Os números, para poder fazer qualquer conta, eles têm que estar em notação científica. Então, nós vamos ter que transformar esses dois números aí, né? O 15 centímetros e o 12.800 quilômetros em notação científica. E mais, eles têm que estar também na mesma unidade de medida. Vocês estão vendo que o 15 está sendo medido em centímetros e o 12.800 está sendo medido em quilômetros. Essas unidades são diferentes, tá? Então, nós vamos ter que mexer aí, tá? Depois que a gente fizer isso, que conta que nós vamos ter que fazer? Você já parou para pensar? Gente, é uma conta só, um cálculo só, tá? Toda vez, olha a grande dica, hein? Toda vez que eu quero saber quantos
pequenos? Quantos pequenos serão necessários para ser igual esse maior que está aqui, né? Esse aqui é bem maior, né? Quantos pequenos cabem dentro de uma porção grande? O cálculo que eu tenho que fazer é uma divisão, tá? Eu tenho que dividir, claro, o grande pelo pequeno, e aí vai me dar o resultado dessa divisão, vai ser a quantidade desses pequenos necessários, ou seja, nesse caso aí, a quantidade de canetas necessárias. Vai dar muita caneta, com certeza. Então vamos trabalhar. Primeiro vamos passar os 15 centímetros para a notação científica. 15 centímetros. Não pode ficar 15, né? A gente tem que colocar a vírgula entre 1 e o 5. Fica 1,5 vezes 10. Bom, o número era 15. Eu diminuí para 1,5. Então eu tenho que aumentar 1 aqui no nosso expoente, correto? A vírgula andou uma casa só, então o expoente aumenta 1 só. Bom, só que isso aqui ainda está em centímetros, hein? Ok? Vamos transformar também os 12.800 quilômetros em notação científica. Onde eu coloco a vírgula, não pode ser aqui no 12, tem que ser no 1. Então vai ficar 1,28, 1,28, vezes 10 elevado, quantas casas andou? 1, 2, 3, 4 casas, pessoal. Então, 10 elevado à quarta. E esse número está em quilômetros. Bom, chegou o momento que eu vou ter que transformar as unidades. Nossa, mas eu acabei de transformar em notação científica, vou ter que transformar a unidade agora? Para nossa sorte, né, que se posso dizer assim, que isso é sorte, quando se trabalha em notação científica, eu não preciso modificar esses números, né, o 1,5 e 1,28, quando eu transformo unidades de medidas. Pelo contrário, eu só mexo nas potências, só mexo nos expoentes. Para isso eu preciso lembrar, fazer uma regrinha aqui embaixo, que a unidade padrão de medida, de distância, né, de comprimento, é o nosso velho metro, m de metro. O nosso centímetro se localiza à direita, né, porque ele é uma medida menor que o metro, é um submúltiplo. Então nós temos aqui os decímetros, depois dos decímetros os centímetros, que são esses aí, e por último nós temos também os milímetros, só lembrando, né? E o nosso quilômetro é uma unidade, pelo contrário, é uma unidade bem maior do que 1 metro. Então, ele se encontra aqui do lado esquerdo. Do lado esquerdo nós temos também um decâmetro, que vale 10 metros, um hectômetro, HM, que equivale a 100 metros, e finalmente nós temos o quilômetro, que vale em 1.000 metros. Todo mundo sabe que 1 quilômetro são 1.000 metros. Então vocês percebam que com essa regrinha eu consigo visualizar perfeitamente a distância que tem entre centímetros e quilômetros. É uma distância, pessoal, por exemplo, se eu quero transformar os quilômetros em centímetros, por exemplo, que talvez seja uma boa sugestão aqui para vocês, se eu quero transformar os quilômetros em centímetros, estando aqui nos quilômetros, aqui, eu vou ter que andar para a direita uma casa, 2, 3, 4, são 5, pessoal, 5 casas. E o que é andar 5 casas? É aumentar o meu expoente 5 unidades. É só isso. Então, esse número que estava em quilômetros, eu vou transformá-lo em centímetros também, tá? De quilômetros para centímetros. Vai ficar 1,28, eu não vou mexer nesse coeficiente, pelo contrário, eu só vou alterar a potência, né? O expoente da potência. O expoente que era 4, vou somar com 5 unidades, porque de quilômetros para centímetros são 5 unidades, tá? 4 somado com 5, eu vou ficar com 10 elevado a 9, pessoal. Só que agora sim eu tenho em centímetros. Agora está tudo em centímetros,
tá? O diâmetro equatorial da Terra em centímetros é isso daqui, e o tamanho de uma caneta é isso daqui em centímetros. Agora, então, eu posso fazer o cálculo entre eles, né? Deixa eu abaixar aqui. Agora sim eu posso dividir, né? O maior pelo menor. Vou fazer a divisão de 1,28 vezes 10 elevado à nona dividido por 1,5 vezes 10 elevado a 1. Bom, divisão com notação científica, agora vocês já sabem. Divida o número com número e os expoentes a gente vai ter que subtrair, né? Depois, né? A regrinha da divisão é subtrair os expoentes. Mas vamos fazer essa continha primeiro aqui. 1,28 dividido por 1,5, que pode às vezes querer complicar para alguém. Alguém pode achar complicado. Ah, professor, eu vou fazer na calculadora. Tudo bem, você tem a calculadora? Tem no celular a calculadora? Você pode conferir, nada impede. Mas eu não aconselho ficar usando só a calculadora. Eu aconselho você tentar fazer a continha no papel, depois confere com a calculadora. Claro, para não entregar a atividade, né, errada também, né? Então é 1,28 dividido por 1,5, pessoal. Lembra que esse número tem duas casas? É isso mesmo, né? 1,28 aqui? É isso mesmo, tá certo. E o divisor, que está na chave, 1,5, tem uma casa só. Então eu preciso igualar as casas, eu preciso colocar um zerinho aqui para que fique duas casas e duas casas. Aí, com certeza, eu posso cancelar as vírgulas. Mas vocês notaram que cancelando... Ixi, tem o número 1 aqui, hein, gente? Deixa eu apagar e fazer direito. Era 15, né? Agora ficou 150, né? Quando eu tirei a vírgula. E aqui ficou 128. Já que 128 é menor que 150, eu sou obrigado a começar com 0, vírgula, e acrescentar um zero aqui. O outro zero, né? 1.280 dividido por 150. Opa, números que terminam em zero, eu posso agora cancelar os dois zeros juntos. Ficou 128 na tabuada do 15. Quantas vezes eu preciso do 15 para chegar perto do 128? Bom, a gente sabe que 15 vezes 10 é 150. Então vamos baixar um pouquinho, né? Vai ser 9 vezes ou talvez 8 vezes. Vamos testar os 8 vezes? 15 vezes 8, pessoal. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 1, 8. Com 4, 12. Olha lá, 120. Então, 8 vezes 15, 120. Para 128, sobram 8. Ah, professor, até quanto que eu tenho que fazer essa divisão? Umas 3 casas. Se não der exato antes, umas 3 casas já tá bom, né? Umas 3 casas. Porque às vezes realmente o resultado vai sair aproximado. Então, nem todas essas continhas têm que dar valor exato, né? Resto zero. Às vezes não. E nem há necessidade que isso ocorra. Bom, eu já tenho vírgula, acrescento um zerinho aqui no resto para começar a divisão de novo. 80 na tabuada do 15, chega mais próximo, é o 75, né? São 5 vezes 15, que vai dar 75. E vai sobrar 5, pessoal. Posso acrescentar mais um zero, vou fazer a terceira e última divisão aqui. 50 na tabuada do 15 também não tem. O que mais se aproxima são 3 vezes. 3 vezes 15, 45. E vai sobrar 5. Daqui já dá para ter uma ideia do que vai acontecer, né? Se sobrou 5, significa que se me interessasse mais casas decimais, eu colocaria um zero aqui e teria aqui uma repetição do resto anterior. Ou seja, o quociente também vai se repetir. Vai ficar 3, 3, 3, 3. É a famosa dízima periódica, né? Mas até aqui tá bom. Por enquanto tá bom. Então, o resultado dessa divisão, deixa eu colocar aqui embaixo, voltando aqui. O resultado dessa divisão deu
aproximadamente, vou colocar o símbolo de aproximado, porque não deu exato, tá? 0, opa, deixa eu enxergar aqui, continha, 853. E a potência de 10, que a gente conserva a base, na divisão a gente subtrai, né? A gente tira. Então você vai fazer expoente 9, tira expoente 1. Vai ficar expoente 8, é claro. Acabou? Quase, quase, quase. Está quase acabando. O que está faltando? Isso aqui não está em notação científica. Vocês perceberam? Começa com 0. Quando começa com 0, não é notação científica. Tem que começar aqui pelo menos por 1. Né? Aqui tem que ser um número de 1 até 9, né? A parte inteira. Então é fácil. A gente desloca a vírgula uma casa para a direita. Vai ficar 8,53. Aproximadamente 8,53 vezes, e aí é claro, vou alterar o expoente da potência. O número estava começando com 0, agora começa com 8, quer dizer que aumentou, né? Aumentou, então tem que diminuir. Diminui o expoente. Diminui uma casa só, diminui uma unidade só. De 8 eu tiro 1, fica expoente 7. Está aqui o nosso resultado. Essa é a quantidade de canetas necessárias. Quanta coisa a gente revisou no exercício desse, não é verdade? Incrível. Unidades de medida, divisão, aproximação, é muito legal, né? E as próprias operações aqui também. 8,53 vezes 10 elevado a 7, pessoal. Quer dizer que essa é a quantidade de canetas. Canetas. Isso vai dar aproximadamente 85.300 canetas. 85.300 canetas. Se a gente andar 7 casinhas com a vírgula, né, para a direita aqui, completar com zeros, né, as que estão faltando, vai dar 85 milhões e 300 mil canetas. São 7 casas. Tenho 2 aqui, então ainda fica faltando 5 zeros para frente, né? Dá 85 milhões e 300 mil canetas. É caneta que não acaba mais. Bom, vou deixar as atividades para vocês. Por favor, gente, entregue as atividades que estão atrasadas, tá? Não deixe de garantir a sua nota. Esse segundo bimestre é exclusivamente online. Nós não temos nada presencial no segundo bimestre. O segundo bimestre vai ser junho, que já está quase acabando, né? E julho, esses 2 meses. Né? Não vamos ter mais férias em julho, vamos ter aula, né? As férias já foram antecipadas. Então, como a gente não vai ter nada presencial no bimestre, nós precisamos que vocês enviem as atividades para garantir a nota de vocês. Beleza? Tentem fazer, vocês têm 1 semana para entregar, tá bom? Qualquer dúvida, tamo junto lá. Valeu? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.